Primeiramente, boa noite a todos. Para mim, uma honra, uma alegria muito grande, nessa primeira quinta-feira de 2019, poder estar aqui e compartilhar um pouco do que a gente estudou, do que a gente leu, compartilhar um pouquinho do que a gente tentou aprender com a leitura desse tema que nós vamos debater aqui hoje, bater um papo aqui hoje. Então, primeiro eu convido vocês a se sentarem confortavelmente nas cadeiras. A gente sempre, ou quase sempre, chega aqui ainda muito agitado, né, das influências exteriores. Convido vocês a fazer uma respiração profunda, já sintonizando, já mentalizando aquela imagem do nosso Mestre Jesus, rogando aos nossos mentores, nosso anjo da guarda, para que possa abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, podemos assimilar o máximo dessas informações celestes que nos são passadas e que possamos, com muita gratidão, voltar para nossas casas melhor do que nós chegamos aqui hoje, né? Já tem um tempo em que as palestras de quinta-feira elas trabalham este livro, Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. E apesar de ser muito simples a mensagem desse capítulo 37, Honras Vãs, a simplicidade do Emmanuel ela é sempre envolvida e acompanhada de uma profundidade muito grande. Eu estava estudando ontem e até pensando, né, talvez sugerir para a FEB fazer um livro, não sei nem se tem, né, mas só sobre os prefácios dos livros do Emmanuel, ou os prefácios que o Emmanuel fez nos livros de outros autores. Porque os prefácios dos livros, os prefácios que Emmanuel escreve, são de uma profundidade, de um puxão de orelha tão carinhoso, que vale a pena nós todos estarmos lendo também. Muitas vezes a gente pega um livro e não lê o prefácio, né? Já começa lendo capítulos específicos, ou começa do primeiro capítulo. Fica aí uma sugestão, tá? E o nome do livro também é interessante ser trabalhado, né? Porque o nome do livro é Caminho, Verdade e Vida. E eu sempre discuto o seguinte: por que vida não vem primeiro, né? E hoje eu até li uma frase no Twitter, né, de alguém que eu não me lembro, falando assim, ó: vida é aquilo que acontece enquanto você fica fazendo os projetos para 2019, né? Então muitas vezes a gente para no final do ano, no último dia, e faz projetos, né? E dentre esses projetos a gente projeta questões financeiras, a gente projeta questões profissionais, a gente projeta conquistas materiais. Eu quero saber, isso é uma reflexão particular de cada um, quantos aqui projetaram melhoras pessoais, né? E quantos aqui já começaram a exercitar essas melhoras no dia primeiro? Porque, na verdade, cada dia que nós acordamos é uma oportunidade nova e uma oportunidade única de começarmos de novo. Mas é bom aproveitar esse clima, né? Esse clima de início de ano, para realmente fazermos reflexões mais profundas, né? Então, nesse capítulo, eu convido vocês primeiro a dar um tom para a palestra, né? Eu vou chamar de afinar os corações. Antes de entrar no capítulo propriamente dito, eu quero que nós possamos afinar os corações para aceitarmos ou assimilarmos melhor as mensagens que vamos receber. Porque eu refleti muito o seguinte: às vezes tem uma pessoa depressiva e essa pessoa chega até você e você, na intenção de ajudar aquela pessoa, muitas vezes você fica falando para ela assim: nossa, mas por que você está com depressão? Sua vida é tão boa, né? Ou muitas vezes nós nos cobramos por que ainda continuamos caindo nos mesmos erros, continuamos fazendo as mesmas cenas de ciúme, as mesmas cobranças com as pessoas que gostamos, as mesmas reações agressivas determinadas vezes. Por que é tão difícil mudar, se nós temos as teorias, se nós temos o estudo, se nós temos as mensagens? Então, como eu gosto de algumas coisas práticas, é isso que eu vou tentar compartilhar com vocês. Então, eu achei muito pertinente essa frase com
o título do livro. É de uma economista polaco-alemã marxista, Rosa Luxemburgo. Ela coloca assim, ó: quem não se movimenta não sente as correntes que os prendem. Então, primeira coisa, para que possamos adquirir verdade e só assim poder viver em plenitude, é preciso nos colocarmos em movimento. Ninguém vai aprender a pilotar um avião lendo o manual do avião. Ninguém vai aprender a exercer uma profissão só nos livros. Eu falo isso muito até para os vestibulandos, né? Eles vêm assim: para escrever uma boa redação eu preciso ler muito. Não, está errado. Você precisa escrever muito. É diferente. Então é preciso nos colocarmos em movimento para que possamos adquirir isso que nós tanto buscamos, né? A plenitude, a serenidade. Ainda para afinar nosso coração, essa foi uma frase escrita a partir de 3 cabeças, 3 bocas. Primeiro eu escutei numa palestra do Haroldo Dutra Dias o seguinte: que a reforma íntima é algo como consertar um avião em pleno voo. Vocês já imaginaram isso? O avião está caindo no meio de uma turbulência e você, para se salvar, tem que consertar esse avião no meio do voo. Não, aí eu fui discutir isso numa sessão de análise, né? Eu, pelo menos, ainda procuro me cuidar bastante. Há já 13 anos que eu estudo a psicanálise lacaniana e me submeto à análise lacaniana. Aí, numa dessas discussões sobre isso com a minha analista, foi interessante que nós falamos assim: e o pior, você está consertando um avião sendo que você é mecânico de bicicleta. Ou seja, você não entende nada daquilo, está buscando entender durante o voo. E eu ainda falei, e com períodos de muita turbulência, que nós todos passamos. Só não passa quem não está, no mínimo, atento àquilo que está vivendo. E é com essa sintonia, essa vontade de mudança, essa vontade de reforma íntima, que nós sintonizamos os nossos corações para essa noite de hoje. E assim eu começo, não diretamente no capítulo ainda. Como eu falei para vocês, eu vou incentivá-los, quando estiverem lendo esses livros, a irem no prefácio. Eu faço isso até quando eu estou lendo autores de literatura universal mesmo. Você pega um Vladimir Nabokov, o Milan Kundera, que eu gosto bastante, eu sempre vou buscar a história do autor, porque toda história depende de quem conta. Então, ler o prefácio, conhecer a história do autor, eu sempre acho muito importante. Então, ele coloca logo no início assim, ó: sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas. Nós sempre estamos atrasados nas oportunidades que Deus coloca nas nossas vidas diariamente. Na maioria dos casos, por falta de atenção, simples assim. Por falta de observação. Porque o autoconhecimento não é simplesmente parar na cama, numa noite, e refletir o que aconteceu somente, não. É necessário que nós tenhamos um compromisso com esse autoconhecimento. Um compromisso, muitas vezes anotando, ter um caderninho, tem gente que até instrui isso, ter um caderninho ali para anotar quando é que eu mudei de humor, por que eu mudei de humor, o que mexeu comigo, né? E no curso de muitas existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Então, o caminhando sempre vem antes dessa verdade que nós estamos buscando. Agora, até essa verdade, será que estamos buscando realmente? Será que nós realmente queremos enxergar aquilo que precisamos enxergar? Porque dói. Dói enxergar o quanto agressivos somos muitas vezes. Vocês já pararam às vezes para pensar nas reações desmedidas que temos diariamente? Desmedidas por quê? Porque toda ação tem uma reação, não é isso? É uma lei física. É uma lei da física clássica, newtoniana. Agora, será que a nossa reação está sendo na medida da ação que recebemos? Ou será que essa reação está exagerada? Essa reação não está em sintonia? Ainda no prefácio ele continua. O tema dessa palestra são, alguém lembra do título? Honras vãs.
nós vamos discutir a nossa postura aqui no centro e como é que nós somos fora do centro. Ou para o católico, a postura que nós temos dentro da igreja e fora da igreja. Ou para o evangélico, aquilo que nós temos dentro da igreja e fora da igreja. Ou em qualquer religião, né? E logo no prefácio, ele me dá informações que eu acho até mais importantes do que no próprio capítulo. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes. Por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, é muito fácil ser sereno, ser calmo, transparecer essa autoconfiança, transparecer essa capacidade de autodomínio aqui dentro. Agora, você conseguiu manter essa serenidade, essa capacidade de autodomínio nas festas de família agora no final do ano? Ou você cedeu aqueles cutucõezinhos, aquelas... né? Parente tem disso, né? Muitas vezes. Teve até uma palestra do meu amigo Antônio, logo no final do ano passado, que foi sobre parentela, né? E a gente vê muito isso, é dentro da nossa família que começa o nosso maior presente para evoluirmos. Todos que estão ali não são nada mais nem nada menos do que espelhos para que possamos enxergar melhor os nossos próprios defeitos, aquilo que precisamos melhorar, que precisamos assimilar. Então, nesses projetos que fazemos para o ano, fica aí a sugestão. Que tal projetar, tentar aprender a amar mais ou melhor a nossa família? É um projeto. Que muitas vezes nós miramos coisas tão mirabolantes e nos esquecemos do projeto dentro do nosso próprio lar. Então fica aí a sugestão de alguns projetos para esse ano aí, né? E sempre, gente, eu sempre gosto de falar isso em todas as palestras. Tem pessoas aqui que nos acompanham há muito tempo, outras não. Quem nos vê aqui em cima, às vezes, acha também que o Otaviano é um símbolo de serenidade, né? Não. Quando eu estou falando para vocês aqui, eu estou falando primeiro para mim. Isso nunca é demais ratificar em todas as minhas palestras. Eu sou o maior beneficiado e o maior aprendiz de tudo isso que eu estou te falando. Até porque os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca do que os ouvidos de qualquer um aqui. Continuando. Ainda no prefácio. Aí é que está. O que fazer então, Otaviano? Eu estou nessa, eu continuo aí, eu sou dedicado, eu estudo a doutrina, e mesmo assim eu continuo caindo nesses mesmos erros, né? Você está pensando só nessa vida, às vezes você está caindo nesses mesmos erros há milênios, né? Há 1000 anos ou mais você cai nos mesmos erros. E isso que eu estou falando para vocês, eu não tenho também uma resposta pronta, não. Mas eu sou, digamos assim, um buscador quanto mais incessante quanto a isso. Isso eu discuto inclusive na psicanálise. Engraçado que antes mesmo de eu entrar em análise, eu estava tendo uma aula sobre psicanálise, e a coordenadora, que hoje é a minha analista, né, ela vira e fala assim: gente, a gente lê lá no Lacan o que é introjetar um sentimento, introjetar uma informação. Introjetar seria colocar dentro de nós. É muito fácil ler isso. Agora, como que eu posso fazer para realmente introjetar essa virtude? Tem autores espíritas que falam que para eu poder adquirir uma virtude, né, ter ela sedimentada, ratificada no meu íntimo, eu necessito de 3 encarnações. Eu não sei se tem um número correto, mas dessa vez eu acho que eu cheguei mais próximo da resposta que eu busco. A única forma de introjetar essa virtude é ter fé e não desistir de caminhar, não desanimar. Uma criança, quando ela começa a andar, quantas vezes ela cai? Ela começa com as perninhas abertinhas, né? A base ainda não está bem feita. E quantas vezes ela cai? Às vezes se machuca, tem ali o auxílio dos pais, dos familiares. Então, só existe uma forma da gente introjetar isso, que é continuar caminhando
e estudando sempre. Mas nunca só uma coisa ou outra. Não, agora eu vou dar um tempo, agora eu vou me isolar do mundo, né? O pessoal fala muito de um período sabático, né? Eu vou fazer um período sabático, vou me isolar. Você não vai conseguir se isolando, porque é no momento, é no contato com o próximo, é no contato com as pessoas, com as circunstâncias que Deus coloca na nossa vida, é que nós vamos ser desafiados a ver se realmente introjetamos as lições. E ele coloca, né, o Emmanuel coloca assim: o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho. Então, em hora nenhuma ele fala para ficar só orando. É sempre o orar, o estudar e o trabalhar, que é o que ele coloca assim, de oração e o esforço próprio. Constantemente nós nos esquecemos desse esforço próprio. Eu sempre digo nessa parte, como médico, como professor, muitas vezes o paciente não adere ao tratamento que a gente propõe para ele, porque muitas vezes ele não quer aquela cura que ele tanto fala que quer. Muitas vezes o aluno não estuda para passar o suficiente no vestibular, porque ele ainda não quer como ele fala que quer. O desejo, aquilo que você realmente deseja, aquilo que você realmente busca, vai achar o momento de chegar até você, não precisa ter dúvida. Agora, primeiro, é preciso desejar de verdade, e o segundo, que Emmanuel fala bastante, saber desejar. Saber desejar. E algumas dessas coisas a gente vai poder discutir aqui também. Tá? Ainda no prefácio, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação. E aqui nós temos outro detalhe desse livro. Esse livro do Emmanuel, assim como os outros, que tem palavras mais curtas para a leitura diária nossa, ele sempre inicia com uma passagem bíblica. E aí sempre vem, eu muitas vezes costumo fazer, e sempre vem aquele puxão de orelha também no espírita, né? Porque o espírita, ele não vai na fonte, ele não vai na Bíblia, na maioria das vezes. Ele acha que as obras kardecianas já são suficientes, já esmiuçam muito o assunto, tá? O que não é verdade, tá? O que não é verdade. É preciso buscar na base, na Bíblia, aquilo que nós vamos estudar. Então, quando ele fala aqui, por exemplo, em 2 Pedro, que nenhuma profecia é de particular interpretação, é que para interpretar os textos bíblicos nós precisamos primeiro de muita responsabilidade. Eu não posso me precipitar naquilo que eu estou lendo, tá? E eu tenho que ter uma coisa chamada bom senso. Porque a gente observa muito pessoas de diversas religiões que pegam um excerto da Bíblia, um pedacinho dela lá, e defende como verdade absoluta aquilo ali. Aí vem outro, pega um outro pedaço da Bíblia e rebate aquele outro pedaço. Então peraí, a própria Bíblia, ela é incoerente? Eu não acredito nisso. Então é preciso ter uma leitura mais completa, tá? Mais responsável. E agora a gente entra no capítulo mesmo, né? No capítulo 37, honras vã. Então ele começa com essa passagem aqui, ó, de Marcos, capítulo 7, versículo 7. Em vão, porém, me honraram, ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens. Às vezes você está lá no seu culto no lar, já está bem intencionado, já começou a fazer o culto no lar, né, já está orgulhoso de estar fiel àquele horário, àquele dia fazendo o culto no lar. Você lê essa passagem e já passa para o texto de Emmanuel. Se vocês pararam para prestar atenção aqui, por exemplo, que ele está colocando essas palavras na boca de Jesus, não é isso? É Jesus falando, não é? Mas como que Jesus vai falar de uma doutrina que os homens estão ensinando em seu nome, se ainda nem existia cristianismo? Ele estava, na verdade, semeando ainda, estavam ainda semeando aquelas verdades eternas do que viria a ser o cristianismo. Então isso aqui não é Jesus falando, mas peraí, ele está falando dele mesmo? Ele está falando dos ensinamentos dele? Não pode ser.
Está vendo o tanto que a gente precisa de atenção e responsabilidade? Então, se você for lá no Marcos, que é digamos assim, um evangelho mais descritivo, ele é mais descritivo quanto às andanças, aos ensinamentos de Jesus, você vai ver que, na verdade, Jesus está falando palavras do profeta Isaías, cerca de 600 anos antes de Cristo. Cerca de 600 anos antes de Cristo, já tinha um profeta falando que os homens estavam ensinando no templo honrarias em nome de Deus, mas sem o coração sintonizado com aquilo que era ensinado. Por isso que eu comecei a palestra falando de sintonizarmos o nosso coração. E o que não devia estar em sintonia? Ensina-se uma coisa e faz-se outra. Ensina-se uma coisa e faz-se outra. Então isso aqui são palavras do profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo. Por isso que Jesus falou, eu não vim para derrubar a lei, eu vim para quê? Confirmar, ratificar. Muitos espíritas também costumam falar mal do Velho Testamento, sem o menor conhecimento que está lá. Ah, como é que eu posso acreditar, Otávio, na Gênesis, quando ele fala que Deus criou no primeiro de uma coisa, no segundo de outra coisa? Não dá para acreditar naquilo. É porque talvez você não esteja lendo com o coração e com o bom senso adequado algumas alegorias bíblicas. Fica a dica. Essa outra parte aqui, por exemplo, é porque a Bíblia tem diversas traduções. Essa é a mesma passagem em outra Bíblia que eu peguei, para vocês verem que às vezes ela fala de uma forma mais simples. Quer ver? A adoração desse povo é inútil. Não foi mais direto? Não foi até mais incisivo, mais duro um pouquinho? Ó? Pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Então, para você ver que às vezes, até pegando Bíblias diferentes, o sentido não muda, mas existe uma forma de falar também diferente, né? E aí, ele coloca o seguinte, ó. Este povo, aí já é Emmanuel falando, este povo com sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Essa passagem, o capítulo 7, é Jesus falando sobre as impurezas do homem. Eu não sei se muitos de vocês se lembram, mas os fariseus, quando vem Jesus com seus discípulos, e os discípulos estão comendo sem lavar as mãos antes, eles são criticados pelos fariseus. E Jesus fala, peraí, vocês estão, algo como, vocês estão mais preocupados com o quê? Com os rituais? Ou com a essência do que é compartilhado, com a essência do que é aprendido? E aí, mais na frente, ele vai dizer o seguinte, não é o que entra na boca que torna o homem impuro. E ele ainda cita, isso vai para o estômago, é digerido e o resto é dejetado. O que torna o homem impuro é o que sai da sua boca. E quando fala sair da sua boca, são as nossas atitudes também, não são? Não precisa ser necessariamente uma palavra verbalizada, né? Então ele coloca isso para nós. É um capítulo bem bacana, bem interessante, como todo o Evangelho. E aí Emmanuel vem. A essência cristã em seus institutos não passou de sopro. Ou seja, pegaram os ensinamentos do Cristo, mas não passou de uma brisa, porque sem renovações substanciais, ou seja, nós temos rituais cristãos, gente, de 1500, 1600, 1700 anos atrás. Não tem nada contra manter tradições, manter rituais, mas se aquilo não for introjetado, que é a palavra que eu escolhi hoje para ilustrar isso, de nada vale. De nada vale o ritual. Logo após o ministério do Divino Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo. Quantas guerras, inclusive, foram demandadas em nome do Cristo? E em que hora, em que momento que ele fala em guerra, em briga, em luta, sendo que ele só demonstrou complacência para com o erro do próximo, tá? Semeando em verdade separatismo e destruição. Então isso é muito sério, né?
como é que o homem usa Cristo, como é que ele usa Deus para benefício próprio, na verdade. É disso que nós estamos falando aqui. Tá? E aí, por coincidência, hoje eu dando uma olhada no Twitter e veio Padre Fábio de Mello, né? Para a gente poder mostrar que somos espíritas, sim, mas que compartilhamos a mesma essência com as religiões cristãs. Se você, parece que ontem também, até o Papa disse, é preferir você ser um ateu bom do que ser um cristão falando mal dos outros, agredindo os outros. Né? Parece que tudo convergiu, né? Não acredito em coincidências, para essa palestra de hoje. E ele colocou o seguinte, ó, a pessoa carrega uma medalha de São Bento no pescoço e alega estar protegida contra ações do maligno. Mas diariamente fofoca calúnia, julga, arquiteta maldade, principais artimanhas do diabólico. Acreditar que uma medalha possa oferecer proteção é transformá-la em amuleto, instrumento pagão. Não tem a parte dos evangélicos que condena a idolatria às imagens? Percebam que às vezes há exagero dos dois lados, né? Um condena totalmente a imagem, mas talvez para alguns, porque nós ainda estamos muito arraigados ao material realmente, você ter uma medalha, você ter uma imagem, você ter um quadro, é uma forma de sintonizar seu coração com aquilo que você está buscando. Não tem nada de errado nisso. Tudo depende da maneira como você está utilizando. Tudo depende da maneira como seus corações estão sintonizados. Então, acreditar que a medalha nos recorda o poder espiritual que modifica a nossa vida é verdadeira fé, é saudável devoção. Gostei das palavras do Padre Fábio. E lembre-se sempre, seria muito mais fácil Jesus descer aqui e falar, galera, a regra é clara, a regra é essa. Mas não. Ele usa de cada um de nós para passar sua mensagem. Às vezes aquele que você julga como inimigo, ele está tendo a sinceridade que um amigo seu às vezes não é capaz de ter. E te apontando justamente aquilo que você está precisando modificar. E aí nós voltamos lá no início da palestra. Mas por desatenção, por capricho, por falta de coragem em enxergar e em ver, eu deixo passar essa preciosidade do caminho. E aí vem uma das coisas que eu acho mais forte no Espiritismo. A briga constante que muitos de nós temos no nosso interior entre o que está na Bíblia, que Jesus fala também, o homem velho e o homem novo. Porque o meu homem velho tem, sei lá, que idade que ele tem milênios. E tem uma coisa que é chamada cristalização mental. Quanto mais experiência nós tivemos num determinado ponto, a tendência é que aquele ponto fique cristalizado, fique mais sedimentado no meu íntimo. Então, provavelmente, nós já tivemos diversas cores, já passamos por diversos países, já tivemos diversas religiões. E muitas vezes nós brigamos em todas elas. A gente brigou dentro da igreja católica por poder, a gente brigou dentro da igreja evangélica por poder, e aí chega dentro da doutrina espírita, dentro do centro espírita, e muitas vezes está brigando por poder de novo, sem perceber. Isso é só um exemplo. É a briga do homem velho em relação ao homem novo. Está vendo como fazer? Uma dica, que é o que eu tenho tentado para exercitar, é o seguinte: todos os dias de manhã, nas nossas orações antes de sairmos de casa, uma das principais coisas que temos que pedir ou que conversar com Deus é o seguinte: qual é o que o Senhor quer me mostrar sobre mim hoje? Porque com certeza todos os dias surge a oportunidade de você enxergar uma novidade sobre você. Mas para eu conseguir ver isso, eu preciso abandonar o homem velho. Eu preciso estar disposto a aprender coisas novas. Se eu achar que eu sei alguma coisa, eu não vou querer aprender. Então ter a humildade de falar, eu não sei nada, mas eu quero aprender. Por isso que Jesus muitas vezes fala que você deve vir a Ele como uma criança. Porque a criança, apesar dela ser um espírito milenar, muitas vezes ela veio com a bênção do esquecimento nessa encarnação. Então o esquecimento é uma verdadeira bênção. E quantos espíritas vêm para o centro espírita,
Ótimo que o que puxou ele no começo foi a curiosidade. Mas se ele ficar só na curiosidade, ele não vai sair do lugar. Eu sempre falo assim, quantos espíritas estão aí buscando quem foi em reencarnação de quem, ou mais curioso em saber qual foi a vida passada dele. E eu sempre falo, não tem oportunidade melhor do que a atual. Eu não tenho vontade de saber quem que eu sou lá atrás, não, porque com certeza boa coisa não foi. Se nessa existência eu já estou desse jeito, lá atrás era pior. Não tenho dúvida disso, de que essa oportunidade para mim é a melhor que eu recebi até hoje. Tá? Então desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores de nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. E aqui, nessa discussão entre o homem velho e o homem novo, nos meus estudos eu fui vendo vários livros do André Luiz. Aqui eu estou citando, por exemplo, Os Obreiros da Vida Eterna. Teve um que eu procurei demais e não achei em qual dos livros, são 13 livros, mas alguns que leram vão lembrar dessa passagem, em que os espíritos, né, estudiosos, junto com o André Luiz ali, eles estão vendo uma missa. Essa cena é maravilhosa. E mostrando tanto que o ritual da missa católica é bonito realmente, as músicas, os cânticos, os rituais, muito bonito. E aí vem a hora de entregar a hóstia. Quando aquela hóstia é abençoada, ela é vista no mundo espiritual como verdadeiras flores. Que coisa mais linda que isso? Para o católico que está lá e acredita realmente que está recebendo o corpo de Cristo ali, só que aconteceu o seguinte, assim que o cidadão se aproximava para receber a hóstia, ele abria a boca, aquela flor simplesmente murchava, ela virava algo decrépito, porque o que faz a impureza não é o que entra, mas o que sai. Então, se você está ali por simples convenção, de nada adianta todo aquele ritual. Mas se você está ali acreditando, de coração aberto, de muito vale aquele ritual. Às vezes eu cito em algumas palestras, tem um livro muito interessante, um livro de farmacologia de um autor baiano, que é o Penildon Silva. Ele fala no primeiro capítulo dele, ele escreveu um livro de farmacologia. Todo medicamento, 30% do efeito dele é placebo. Ou seja, se eu acredito naquele medicamento que eu estou ingerindo, eu já tenho grandes chances de ajudar o tratamento a dar certo. Tá? E aí, nessas discussões no livro, lá no Mundo Maior, né, vem uma discussão muito interessante entre as missões de Moisés e Jesus, mostrando os dois como médium. E aí, olha que interessante. Teve a importância Moisés? Muita. Ele veio com o decálogo divino. Uma das instruções do decálogo, uma das mais famosas, é o não matarás. Mas como é que as mulheres judaicas que traíam os maridos eram condenadas? Ao apedrejamento e à morte. Ou seja, tinha-se recebido uma instrução de não matarás, mas dentro das leis mosaicas tinha um apedrejamento de quem cometia o adultério como punição. Então não se vivia aquilo que se ensinava. E aqui o Cristo vem o quê? Viver o seu evangelho. Então o mais bonito vai ser se um dia a gente conseguir ler o evangelho em alguém e não na Bíblia. A gente consegue se aproximar disso vendo pessoas como Chico Xavier, Madre Teresa, talvez entre outros nomes, mas ainda temos que trabalhar bastante isso. Tá? Então, essa frase eu acho fantástica. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Então, mais uma vez, a gente se remete à introdução, ao nome do livro: Caminho, Verdade e Vida. Então, temos que passar a valorizar esse caminho que estamos percorrendo. E para encerrar a palestra, esse é o nosso último slide, tá? Eu amo de paixão esse livro aqui, que é Jesus no Lar. Então, só que hoje você teve aí, além do livro base da palestra, você teve aí pelo menos 3 livros sendo indicados para vocês, as leituras. Jesus no Lar é um livro que mostra Jesus com seus discípulos, papiando. Jesus ensinando aos seus discípulos através de historinhas. E tem uma história que é fantástica, de um grande buscador da verdade.
que viu que através da ciência ele poderia chegar à sabedoria divina. Então ele parte de uma planície para alcançar o cume da ciência. Só que quando ele parte para essa viagem, o caminho é muito escuro, sombrio. Mas ele é fiel, ele tem fé e ele resolve continuar a caminhada. E segue sua caminhada. Mesmo escuro, mesmo difícil, mesmo com medo, ele segue a caminhada em busca da verdade, em busca da ciência, em busca do divino. E ele vai alcançando o êxito, mas no caminho suas roupas vão ficando apertadas, tem roupa que já não dá mais para seguir viagem, e ele vai jogando aquelas roupas pelo caminho e vestindo outras, mais adequadas à sua viagem. E alcança o cume da sabedoria. Quando alcança o cume da sabedoria, ele fala, agora eu quero chegar, já que eu alcancei o cume da sabedoria, como é que eu faço agora para chegar até Deus? Aí um anjo do Senhor fala o seguinte, beleza, eu vou colocar em você uma aréola de anjo, que vai te iluminar a estrada, mas para alcançar as asas e chegar até Deus, você vai ter que voltar o seu caminho inteiro, e analisar o caminho que você fez. E assim ele fez. Só que agora com aquela auréola, ele conseguia enxergar o que ninguém mais na estrada conseguia. E quando ele viu as roupas que a turma que estava subindo, buscando aquilo que ele já alcançou, estava vestindo, aquelas roupas rasgadas, aquelas roupas inadequadas à caminhada, ele começou simplesmente a criticar. Principalmente porque ele achou extremamente pueril, infantil, a forma como eles caminhavam. E nessas críticas, nesse apontar de dedo para os colegas que estavam subindo agora, muitos desistiram da caminhada. Aí ele voltou lá para o cume da montanha da sabedoria e falou o seguinte, eu fiz o caminho todo de volta, agora cadê minhas asas? Aí o anjo falou o seguinte, olha, para você alcançar essas asas, você já alcançou a sabedoria, mas agora falta alcançar a bondade de coração. Então só tem uma forma de você adquirir essas asas, volta o caminho de novo, ajudando todos aqueles que você viu no caminho, porque aquelas roupas que eles estavam vestindo, eram justamente as que você tinha abandonado. Então fica essa mensagem para nós, para finalizar essa palestra, e nós vamos para a segunda parte do tratamento, porque poucos pensam que a palestra já é um tratamento. A segunda parte agora é a nossa viagem astral. Então eu convido vocês agora a recolherem os pés, fecharem os olhos, cuidadosamente, vamos fazer 3 respirações profundas. Hoje eu fiz bem diferente do que eu tinha feito das outras vezes. Eu coloquei essa imagem de Maria segurando no colo Jesus. Maria, o grande exemplo aí de maternidade. Eu disse em determinado momento que precisamos nos colocar na postura de uma criança para aprender verdadeiramente, seguir em frente. Todas as experiências que tivemos, todas foram válidas e nos trouxeram até aqui. Para seguir em frente, precisamos pensar, precisamos aprender coisas novas. Até Jesus, o grande amigo divino, precisou de pais para ensiná-lo a andar, para trocar suas fraldas, para não deixá-lo machucar, para indicar o caminho. Então, mais do que essa imagem, eu queria que vocês pudessem um pouco agora sentir esse calor materno. Você no colo de sua mãe ou de alguém que pôde representar a maternidade para vocês e sentir esse calor. Sentir que você está recebendo toda a energia, todo o amor necessário para continuar em frente, mesmo com as dificuldades que nós sabemos. Só você sabe as dificuldades que você enfrenta diariamente. Você sente que alguma coisa dentro de você, nesses instantes, está mudando. Alguma coisa realmente mudou.
E com o coração extremamente grato nesse momento, nós vamos mentalizando o nosso retorno agora à nossa cadeira, com um sentimento de gratidão, de amorosidade que vocês vão levar para suas casas hoje. E eu convido os meus amigos passistas para a gente ir para a terceira fase do nosso tratamento, que é receber o passe.